Olá pessoas, aqui é Gigi e no vídeo de hoje eu vou falar sobre o caso de Otto Warmbier, um estudante americano que visitou a Coreia do Norte, foi preso, torturado e posteriormente chegaria a morrer. Tudo isso em circunstâncias muito suspeitas que até hoje não são muito claras e que permanecem um enorme mistério. Otto era um americano comum, nascido no dia 12 de dezembro de 1994, sendo o mais velho entre 3 irmãos. Ele era considerado um aluno popular, excelente, tirava ótimas notas, fazia as atividades extraclasses. Ele sempre estava ali querendo ser útil. E depois de se formar, Otto decidiu que seria interessante conhecer outras culturas, já que ele tinha conhecido alguns países da Europa, Israel e alguns poucos das Américas. Ele pensou que fosse o momento de se aventurar na cultura asiática. Foi então que em 2015 ele planejou uma viagem onde ele participaria de um programa de estudos em Hong Kong, que para quem não sabe é uma ilha que fica ao sudeste da China. E aproveitando seus planos na Ásia, ele achou que seria uma boa ideia visitar a Coreia do Norte, já que ele tinha uma escala nesse país e ele achou que seria muito divertido passar o ano novo lá, já que era um local que ninguém conhecia, que é muito fechado, que poucas pessoas têm acesso, e ele queria saber como era a realidade desse país. Ele achou que seria interessante, divertido conhecer essa cultura. E foi então que no dia 29 de dezembro de 2015, Otto partiu para uma escala em Pequim antes de chegar na Coreia. E chegando lá, o plano era passar 5 dias. Ele estava com outros 10 turistas e logo que eles chegaram, eles se instalaram no hotel onde todo mundo ali consumiu bebidas alcoólicas. Lembrando que isso era praticamente véspera de Ano Novo. E foi logo após a comemoração que uma situação começou a desandar. Na manhã de Ano Novo, Otto teria supostamente tentado roubar um cartaz da campanha política que dizia: "Vamos amarmos fortemente com o patriotismo de Kim Jong-il". E acredita-se que ele teria feito isso com a intenção de levar o cartaz para casa como uma espécie de troféu, uma lembrança ou um souvenir. Agora que surgem algumas divergências dessa versão, já que não se sabe se Otto tinha consciência ou não que isso era crime gravíssimo na Coreia do Norte, já que causar qualquer tipo de dano, depredar ou até mesmo roubar materiais com o nome ou imagem de um líder norte-coreano é considerado um crime grave. E Kim Jong-il é o pai do atual líder Kim Jong-un. Outra divergência que envolve um pouco teoria da conspiração é que Otto teria sido desafiado por oficiais norte-coreanos a roubar o cartaz numa suposta aposta onde os oficiais teriam proposto dar para ele 20 mil dólares americanos se ele conseguisse, e esse cartaz ficava no hotel onde eles estavam, no segundo andar, e ele supostamente precisaria desse dinheiro para comprar um carro que ele queria muito. Só que se você parar para pensar, essa versão é um tanto surreal, porque você fica pensando como Otto poderia simplesmente pegar um cartaz que ele não sabia se era crime ou não, a partir de apostas com oficiais norte-coreanos. Então, se ele realmente fez isso, por que ele teria aceitado? Ou então, será que isso seria mais uma história das pessoas da Coreia do Norte para incriminá-lo? Ou foi tudo obra do acaso? Ou ele simplesmente só não passava de mais um sem noção que achou que seria interessante pegar um cartaz num país que ele não conhecia sem medir as possíveis consequências? Foi então que no dia 2 de janeiro de 2016, Otto foi preso no aeroporto internacional de Pyongyang, enquanto aguardava a partida do seu voo que sairia da Coreia do Norte. Um dos turistas que estava no grupo de Otto testemunhou a prisão. Ele alegou que nenhuma palavra foi dita, 2 guardas chegaram e simplesmente deram um tapinha no ombro de Otto e o levaram embora. Para os passageiros no local, a explicação que foi dada quando eles estavam a bordo do avião é que Otto estava muito doente e que ele teria que ser levado a um hospital, o que obviamente não era verdade. Não demorou até que a agência de notícias da Coreia do Norte anunciasse o real motivo da prisão. Eles alegaram que Otto havia sido preso por atos hostis contra a República Democrática da Coreia do Norte, mas sem explicar com maiores detalhes
quais teriam sido esses atos. E tanto os Estados Unidos quanto qualquer outro veículo de mídia ficou sem novas informações por mais de um mês. E em uma conferência de imprensa no dia 29 de fevereiro de 2016, Otto, lendo uma declaração escrita, confessou que havia tentado roubar um cartaz de propaganda de uma área restrita do segundo andar do Yangadô Hotel. Ele tinha a intenção de levar de volta para os Estados Unidos como uma espécie de troféu, souvenir ou lembrança de que ele teria estado nesse país. Só que em 16 de março de 2016, pouco tempo depois do governo americano enviar Bill Richardson para se encontrar em Nova York com 2 diplomatas norte-coreanos no escritório das Nações Unidas para pressionar sobre a libertação de Otto, ele foi julgado e condenado pela Suprema Corte da Coreia do Norte. As evidências em seu julgamento, que durou apenas 1 hora, incluíram sua confissão em vídeo, imagens do circuito interno de segurança do hotel mostrando ele furtando o cartaz e evidências de impressões digitais, além do testemunho de algumas pessoas. Otto disse em sua confissão que abandonou o pôster depois de descobrir que ele era grande demais para ser transportado. O que também não fez muito sentido, já que qualquer pessoa pode perceber se é possível ou não carregar algo a partir do tamanho, se era ou não de boa trazer um cartaz dentro da mochila ou da mala. E então ele foi sentenciado a 15 anos de trabalho braçal. O porta-voz do Departamento dos Estados Unidos, Mark Turner, afirmou que estava claro que a Coreia do Norte prendia senadores americanos para usá-los em fins políticos, o que era algo que poderia ser, obviamente, mais uma estratégia do país asiático, que sempre negou isso veementemente. Agora vamos ao retorno de Otto aos Estados Unidos. Em 13 de junho de 2017, o secretário de Estado Rex Tillerson anunciou que Otto foi libertado na Coreia do Norte e que chegaria nas próximas horas aos Estados Unidos. Entretanto, não era só isso. A informação que chegou era que Otto estava em coma, com muitos machucados e em estado grave. Em uma reunião em Nova York, depois do retorno de Otto, as autoridades norte-americanas informaram que o jovem havia contraído um botulismo de origem alimentar logo após sua sentença e que teria entrado em coma depois de tomar uma pílula para dormir. No caso, foi essas as informações que os americanos tiveram dos norte-coreanos, que era muito conveniente e nada convincente para as autoridades americanas. Os médicos de Otto, do Centro Médico da Universidade de Cincinnati, afirmaram que ele estava em estado de vigília sem respostas, comumente conhecido como estado vegetativo persistente. Ele era capaz de respirar por conta própria e piscar os olhos, mas por outro lado não mostrava sinais de consciência de seu ambiente. Registros médicos da Coreia do Norte mostraram que Otto estava neste estado desde abril de 2016. Um mês após a sua condenação. E durante sua libertação, os norte-coreanos forneceram registros de 2 imagens cerebrais de ressonância magnéticas datadas de abril e junho daquele mesmo ano, que evidenciava os danos cerebrais do jovem. De acordo com a equipe médica, as varreduras do cérebro revelaram que Otto sofreu uma extensa perca do tecido cerebral em toda sua região consistente, e que isso teria sido devido a um evento cardiopulmonar que causou a privação de oxigênio na cabeça. Provavelmente ele teria sido sufocado ou afogado, a ponto de que ele sofreu uma privação de oxigênio por tempo suficiente para ter perca encefálica. O que seria bem provável que Otto teve uma parada cardíaca, mas que ela deveria ter sido desencadeada justamente a essa falta de oxigênio. Um especialista em cuidados neurointensivos do hospital afirmou que não havia evidências que indicavam qualquer sinais de botulismo. Depois que seus pais solicitaram a remoção do tubo de alimentação,
Otto Warmbier morreu no dia 19 de junho de 2017, às 2h20, com 22 anos de idade. Toda essa situação causou uma enorme indignação por parte dos pais de Otto, que em entrevista à rede Fox em 2017 declararam que os norte-coreanos torturaram seu filho de forma lenta e sistemática. Além de chamar seus agressores de terroristas, o pai de Otto disse que quando viu o filho, ele estava perambulando, tendo espasmos violentos e emitindo sons e uivos que não pareciam humanos. Ele ainda disse que o garoto teve sua cabeça raspada e estava surdo e cego. A verdadeira causa da morte de Otto Warmbier jamais foi conhecida, já que os pais do estudante não permitiram que fosse feita uma autópsia no corpo de seu filho, sendo realizado apenas um exame externo post-mortem, que dizia que Otto teve percas cerebrais devido à privação de oxigênio. Além de tudo, a família passou a acusar o governo americano de ter abandonado seu filho, não se esforçando o suficiente para trazê-lo de volta. Outra teoria bem relevante é que acredita-se que o governo norte-coreano realmente teria torturado Otto e o deixado nessas condições a fim de tirar dinheiro do governo americano, já que após devolver Otto, eles cobraram o valor de $2 milhões pelos gastos médicos que teriam tido com o jovem americano. No fim, essa é mais uma história que começou como um sonho e termina em tragédia. Essa história particularmente me intrigou bastante porque nada faz muito sentido. Otto queria só se divertir, mas ao mesmo tempo num país onde todo mundo tem consciência que é perigoso fazer qualquer tipo de ato ou manifestação que possa agredir o governo, ele teria tido essa atitude, talvez de uma forma inconsequente, ou ele teria sido só mais uma vítima de um governo que queria só extorquir dinheiro de uma outra nação. E então, pessoas, esse foi o nosso caso de hoje. Espero que tenham gostado. Corrija de se inscrever no canal. Por enquanto é só. E até o próximo vídeo.